E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Hélio e nesta aula vamos ver na prática como se usa funções em consultas. Então, sem mais delongas, bora para a aula! E estamos aqui hoje para falar sobre funções, que são rotinas armazenadas. A sua sintaxe e funcionamento é semelhante às que utilizamos em qualquer linguagem de programação. Mas o que seria funções? As funções é um conjunto de linhas de comandos que recebem ou não parâmetros e retornam um resultado. Por exemplo, a função somar. Quando chamamos a função somar, passamos os valores que queremos somar, aí através da rotina armazenada, a função irá fazer as validações, o cálculo, o processamento necessário e retornar o resultado, que seria a soma total dos valores. Geralmente, em um sistema gerenciador de banco de dados, há diversas funções prontas que podemos utilizar. E o foco da aula de hoje é justamente aprender a utilizar essas funções existentes. Para isso, vamos adotar o MySQL. Porém, a base, o funcionamento é igual em qualquer sistema gerenciador de banco de dados. Então, por isso, mesmo que você não utilize o MySQL, essa aula foi feita para você. E o primeiro passo para que consigamos utilizar as funções existentes de um banco de dados é saber quais funções existem e como elas funcionam. Para isso, vamos abrir aqui o navegador e entrar no site oficial, no nosso caso, MySQL. Cada página de um banco de dados está organizada de uma maneira, então você vai ter que se encontrar aí, tá? No caso do site do MySQL, entramos aqui na área do desenvolvedor e em seguida, documentação do MySQL. Escolhemos a versão atual, que é o 8.0, e aqui está a documentação. Organizado da seguinte maneira: à esquerda aqui está o menu de tópicos da documentação e à direita o conteúdo do menu que você escolher. Aqui no menu de tópicos, você tem a opção de digitar a palavra-chave em busca de um conteúdo específico ou escolher um dos tópicos exibidos. Na aula de hoje, vamos falar sobre funções e operadores. A documentação do MySQL está muito bem organizada. Como são muitas, as funções estão categorizadas. Por exemplo, se você precisar de algo relacionado a string, basta entrar aqui em funções de strings e operadores. Assim ele mostra todas as funções relacionadas à manipulação de string. Mas não tem em português? Pessoal, hoje em dia todo navegador possui tradutor, então basta mandar traduzir. O site do MySQL está muito bem feito, onde os comandos estão devidamente identificados, assim ela não se altera na tradução, o que facilita bastante. Então, pessoal, aqui nós temos o quadro, onde tem o nome da função e uma breve descrição. Aqui você vai dar uma olhada, ver qual função que te atende, e a que você se interessar, você pode clicar aqui no nome, que te redireciona na parte da página onde há mais detalhes sobre a função, como quais parâmetros precisa, o que a função faz e o que ela retorna, além dos exemplos. Então, pessoal, está muito fácil de entender. E na aula de hoje, obviamente, não vamos experimentar todas as funções. Primeiro, porque são muitas. E a segunda, porque não tem sentido. Você aprendendo a fazer a chamada de uma função, as outras são muito semelhantes. E agora vamos experimentar essas funções, né? Abrir aqui o nosso Workbench. Vou fazer aqui a conexão. Caso você não tenha e não saiba instalar, eu fiz uma videoaula aqui com passo a passo de como instalar o Workbench. Também tem uma outra videoaula que ensina como utilizar os recursos do Workbench. Então vamos rodar aqui um script. Eu vou deixar esse script aqui na descrição, tá? É uma tabela de funcionário composto pelo ID, nome, CPF, salário, a data de nascimento e o status. O status do funcionário, que indica se ele está ativo,
inativo ou em treinamento. Então, voltando ao nosso site aqui, vamos voltar aqui na página onde tem as categorias e vamos começar aqui com operadores, que utiliza bastante, tá? Temos operadores lógicos, relacionais e matemáticos. Matemáticos são bem utilizados. Selecionei aqui multiplicação. Ele explica aqui sobre multiplicação e tem um exemplo aqui, ó. Vou copiar esse exemplo, Ctrl C, voltando aqui no Workbench, colei aqui o exemplo, Ctrl Enter, olha lá, 3 vezes 5, 15. Professor, mas pode aqui sem ter o from da tabela? Pode, no mais quer. Nós utilizamos bastante para fazer teste, tá? No Oracle tem algo parecido também, só que ao invés de não ter nada, nós colocamos from dual. No mais quer nem precisa, é só fazer isso mesmo, tá? Então vamos ver aqui no funcionário o que dá para fazer com operadores matemáticos. Tem aqui o salário, né, que dá para brincar. Então vamos lá. Select. Quando a gente trabalha com muitas colunas, operações, é interessante que você quebre linha das colunas e comece a organizar, tá? Então vou quebrar a linha aqui, vou colocar nome, salário from funcionário. Ctrl Enter, olha lá, Roberto Rubia, 2.500, 4.261 e assim por diante. Então, que operadores que podemos brincar? Vamos supor que este mês a empresa teve um lucro muito acima do normal e resolva dar 10% de bonificação. Como que a gente calcula isso? Então, vamos adicionar aqui mais uma coluna, salário vezes, como é que calcula 10%? Se eu multiplicar por 1, ele retorna o salário inteiro. Se eu multiplicar por 0,5, ele retorna a metade. Então, como que eu represento 10%? 0,1. Ctrl Enter, olha lá, Roberto, 2.500, 10%, 250. Só o nome da coluna ficou esquisito, então você pode renomear, tá? Bônus. Ctrl Enter, olha lá, Roberto, 2.500, bônus 250. Vamos supor que neste mesmo mês, os funcionários resolvem contribuir 0,5% para doar para as pessoas que estão precisando. Como que a gente calcula? Salário vezes 0,05 é metade. Então, não é 0,5, é 0,05, que é 0,5%. Desconto. Ctrl Enter, olha lá, Roberto, 2.500, bônus de 250 e desconto de R$125, tá? E para calcular tudo, salário, aí eu vou somar. É legal, né? Esses operadores matemáticos, é bem fácil e traz muitas informações. Dá para gerar muitas informações legais. Então, vou somar o 10%, salário vezes 0,01 ou 0,1 menos salário vezes 0,05. Total. Ctrl Enter. Olha lá, Roberto, salário 2.500, bônus 250, desconto 125 e o total 2.625. Legal, né, pessoal? Voltando aqui na página, vamos agora retornar aqui nas categorias de funções e vamos brincar agora com funções de controle, que usa bastante também. Nós temos o case, if nu e no if. Usamos muito esse case e o if. Vamos lá. O case, olha que explicação detalhada, pessoal. Olha, com exemplo e tudo. Vamos lá. Case, valor, no caso a coluna. Quando essa coluna for igual a essa primeira opção, é para mostrar esse resultado. Aí se tiver a segunda opção, e por fim, você coloca quando não atende nenhuma condição e finaliza com end. Tudo detalhado aqui, é só olhar com calma, pessoal.
e dá para gerar relatórios bem legais. Voltando aqui no Workbench, vamos mostrar aqui o exemplo. Não tem essa seta. Ctrl Enter, olha lá. Quando esse valor for igual a esse, é para mostrar 1. Quando for igual a 2, é para mostrar 2. Quando não atende nenhuma, more, tá? Então vamos mudar aqui para 2. Olha lá, muda para 2. E quando muda para 3, aí more. Se colocar qualquer outro valor, 1000, olha lá, more. Beleza? Vamos ver o que dá para fazer com o funcionário? Ctrl Enter. Interessante que não conseguimos inserir, pessoal, maior, menor, ou menor igual e assim por diante, tá? O valor tem que ser comparativo como se fosse igual igual. Então vamos lá, o que dá para fazer do funcionário? Olha aqui o status. Eu vou continuar a nossa consulta aqui, tá? Vou deixar assim. E aqui eu vou adicionar status. Ctrl Enter, eu tenho Roberto, que é A, Rúbia e Hortência, que é T. A, I e T, tudo bem que quem trabalha na empresa sabe, mas para um usuário que nunca viu, é difícil entender o que é cada coisa, então vamos especificar. É claro que no banco de dados deixamos assim, porque ocupa menos espaço e é mais fácil de trabalhar, evita erros de digitação, mas no relatório é muito importante que apareça completo. Então vamos lá. Case, olha aqui, ó, case, aí o valor, no caso status, quando status for igual a A, então é para aparecer ativo. Aí tem mais uma opção, tem o I. Então vamos colocar de novo. Quando o status for igual a I, então apareça inativo. Fechei. Else, a última opção que é T, treinamento. E é para finalizar com end. Ctrl Enter. Olha lá, pessoal, ficou muito mais legível, né? Ó, Roberto ativo, Rúbia inativo, Hortência treinamento e por aí vai. Vamos renomear a coluna status. Olha lá, beleza? Só que, pessoal, aqui tem que ter muito cuidado, porque aqui, ó, o else nós utilizamos para qualquer outra opção. E não é para qualquer outra opção, é só para o treinamento. Então, neste caso, é muito importante que ao invés de você usar o else, coloque aqui, é mais seguro, tá? É uma boa prática de programação. Aí você coloca when status for igual a T, então, treinamento. Aí o else é quando tiver errado. Pode colocar errado ou vazio. Olha lá, ativo, ativo, inativo e treinamento. Beleza? E agora vamos para brincar com operadores lógicos. Eu não vou voltar lá na documentação oficial, porque na medida que você vai praticando, você já vai pegando o jeito e não precisa mais. Porém, caso você esteja aprendendo ou com dúvida de algum parâmetro, volta lá e leia a documentação, que é muito detalhado, muito fácil de entender, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos agora tentar identificar os funcionários que recebem mais que R$2.000. Como que podemos fazer? Simplesmente podemos utilizar operadores lógicos. Vamos fazer salário é maior que 2.000. 2.000. Aí, Ctrl Enter. Olha lá, pessoal. Roberto ganha 2.500. Então, é maior, aparece 1, porque 1 representa o verdadeiro. Rúbia 1, Marco recebe 1.800, é menor, 0. Isso significa que a empresa paga muito bem, né? Só tem um funcionário que recebe menos que R$2.000. Porém, pessoal, isso aqui fica muito complicado de entender. É por isso que ao invés de usar somente operadores lógicos, eu posso utilizar o if. If, a diferença do if é que eu consigo utilizar maior, menor, menor, igual. Agora o case não, tem que ser somente igual, tá? Então, se o salário for maior que 2.000, então aparece maior. Se não,
menor. Ctrl Enter, olha lá, maior, maior, menor, maior, maior e um marco que recebe 1.800 menor. Legal, né, pessoal? E com if, a outra opção que eu posso colocar aqui uma faixa, se for maior que, vamos colocar 20 mil, tem 20 mil. Se for maior que 20 mil, vamos por aqui, ó, ganha muito. E aqui podemos colocar um outro if, tá? E nesse if, se o salário for maior, e vamos colocar 10 mil. Aí vamos colocar aqui, ó, ganha bem. Se não, precisa de aumento. Vamos ver se tem salário de 10 mil, né? Aqui, ó, 25 tem. Então, Ctrl Enter. Olha lá. Roberto precisa de aumento, Rúbia precisa de aumento, Marco precisa de aumento, Eliane ganha bem e Hortência ganha muito. Legal, né, pessoal? Aqui é só uma brincadeira, mas vocês podem utilizar isso em vários contextos. Para venda, compra, é um relatório, dá para gerar relatórios gerenciais muito bom, tá? Que ajuda bastante a empresa. Então vamos lá, fizemos isso aqui. Outra coisa que podemos fazer também, pessoal, é verificar qual que é o maior salário. Select max salário from funcionário. Ctrl Enter. Olha lá, o maior salário é R$ 25.700. O menor salário, Select min salário from funcionário. Select, né? Ctrl Enter. O menor salário, R$ 1.800. A média dos salários. Select AVG salário from funcionário. Ctrl Enter. Olha lá, a média é 9.852. O que ele faz? Pega todos os salários e calcula a média e mostra aqui. Muito prático. Além disso, pessoal, tem várias outras funções. Basta você querer aprender e praticar. E se a empresa precisar parcelar o salário, como que a gente calcula? Salário dividido por 3. Ctrl Enter. Olha lá, o salário dividido por 3. Porém, o dinheiro possui somente 2 casas decimais. Aqui eu coloco uma ressalva. Tomem cuidado com o arredondamento, principalmente quando envolve dinheiro, tá? Então, vou mostrar 2 formas aqui. Aí você vai decidir junto com a empresa e documenta para não sobrar para você, tá? Então, a primeira forma, pessoal, é usar a função round, que é arredondar. Salário, eu vou manter esse para a gente comparar, né, pessoal? Manter esse salário dividido por 3 e Ctrl Enter. Olha lá, 833,333 menos da metade, ele arredondou para baixo. 425,66 mais da metade, ele arredondou para cima. Mas vem cá, Hélio, eu não quero arredondar tudo, tem que ter 2 casas decimais. Vamos passar aqui como parâmetro que eu quero 2 casas decimais. 833, olha lá, 33, menos da metade, arredonda para baixo, mais da metade, ele arredonda para cima. O legal é que essa função recebe números negativos, aí ele vai arredondando antes da casa decimal, tá? Se você colocar menos 2, 2 casas antes das casas decimais, beleza? Como é dinheiro, vou deixar 2, olha lá, 833. Uma outra forma é você pegar exatamente o valor e ignorar o resto, que seria o truncate. Salário dividido por 3. E eu quero 2 casas decimais. Olha lá, ele pega exatamente o valor e ignora o resto. Fechando aqui, pessoal, tomem cuidado com o arredondamento, tá? E para finalizar a aula, pessoal, vamos trabalhar com datas, tá? A formatação. O funcionário tem nascimento.
Olha lá, data de nascimento do funcionário, só que isso aqui está no formato americano. Como que eu faço para formatar ele? Vamos entrar aqui, ó, no site, funções de data e hora. Olha lá como que eu faço para formatar. Formate, vamos ver se tem algo. Formate. Olha lá, date format. Olha lá, chama a função date format, passa a data e o formato que você quer. Como que você representa o formato? Através dessas coringas aqui. Por exemplo, D minúsculo, que representa o dia numérico. Aí tem o W aqui também, que representa os dias da semana. O M, que representa o mês, e por aí vai, tá? Aqui temos exemplos. Olhem com calma depois, beleza? Então vamos lá. Date, format. Que jeito que eu quero apresentar? Eu quero que venha primeiro o dia, percentual D, é o coringa do dia. Tracinho, eu quero percentual o mês. Tracinho, eu quero percentual ano. E fecha aspas, Ctrl Enter, olha lá, dia, mês e ano. Mas eu não quero traço, eu quero barra. Altera aqui, ó, barra, Ctrl Enter, olha lá, 22/10/2000 e os outros também formatadinho. E por fim, para calcular a idade, que sempre precisamos, né? Vamos lá, se tem função pronta e já ajuda bastante, não precisamos ficar calculando o dia, convertendo dia, mês, ano, né? Vamos lá aqui, ó. Timestamp, esse aqui, ó, timestamp if. Então, passa o primeiro, opa, não veio não. Aqui, ó, timestamp if. Passa o primeiro e o segundo. E aqui você informa se você quer em mês, o ano ou em minuto. Eu quero em ano, então vou copiar esse cara aqui, ó, sem um ponto vírgula. Eu quero calcular a idade. Ctrl V. Então, primeiro eu quero em anos, o resultado em anos, tá certo? O segundo, eu quero o valor da primeira data, que é a data de nascimento. E o segundo parâmetro é a data atual. Como que eu consigo pegar a data atual? Uma função chamada now. Ctrl Enter. Olha lá, pessoal. Roberto tem 19, Rúbia tem 28, Marco tem 18, Eliane tem 19 e a Hortência tem 40 anos. E assim calculamos a idade. Muito divertido, muito fácil de usar as funções, né, pessoal? E olha, pessoal, quanta informação bacana conseguimos gerar através de uma única tabela e que nem é tão importante assim. Imagine envolver vendas, compras, produtos, clientes. Vocês poderão gerar relatórios gerenciais muito úteis para a empresa. Então, bora fazer junto, Hélio? Não, pessoal. O momento agora é que você reveja a aula, entenda os conceitos e os fundamentos para dominar a técnica. Dominando a técnica, a quantidade de tabelas ou a complexidade do comando não importa, pois a técnica é a mesma. E assim, pessoal, chegamos no final de mais uma aula. Como vocês viram, a função é um recurso muito útil para gerar consultas mais interessantes. Porém, é muito importante que primeiro você domine os seus fundamentos e assim pratique bastante. Caso tiverem dúvidas, críticas ou sugestões, deixem aqui no comentário. Um grande abraço a todos!